paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus em tudo vos abençoe, meus queridos irmãos. Quero hoje testificar a respeito de um acontecimento de alguns dias sobre uma manifestação espiritual na vida de uma mulher. Eu não vou falar aqui, eu citar o nome dela, né? Salvaguardando o nome dela e todas as pessoas que estavam lá naquele momento. Mas grandes coisas o Senhor está fazendo em nosso meio e mais um testemunho para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Analisando as escrituras, algumas passagens falam sobre, após o pós-morte, além de todo o arrebatamento da igreja, e algumas passagens mostram, claro, sobre algumas manifestações espirituais. A própria palavra, ela corrige a sua própria palavra, ou seja, tudo que nós lemos na Bíblia, a própria palavra vai corrigi-la. Tem uma passagem que está em 1 Samuel, capítulo 28, que eu quero ler para os irmãos. E daí então vai abrir-se um leque para você entender a respeito do mundo, um pouco do mundo espiritual, a respeito um pouco também das manifestações espirituais, um pouco do reino dos céus e também um pouco do reino das trevas também. O prólogo está escrito: Saul consulta médio de Endor, no capítulo 28. Vamos ler por partes, e aqui eu vou citar e colocar embaixo no rodapé os versículos que eu vou estar lendo, vou estar apresentando a vocês. Vou começar com o versículo 3, que diz: Já Samuel era morto e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos, ou seja, Saul tinha colocado eles para correr, e muitos deles já tinham sido mortos, Ele não aceitava, porque Saul naquele momento ele era obediente ao Senhor, porém já neste aqui já não estava sendo. Vendo Saul, o acampamento do filisteu foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Como eu falei a vocês, o Senhor já não respondeu a Saul devido à desobediência de Saul. Nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul a seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor que é médium. Sim. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, quando ele chegou lá, Saul jurou ao Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir Samuel. Vendo a mulher Samuel, gritou em alta voz: Por que me enganaste? Porque tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas, mulher. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Amém? Saul entendeu ser Samuel. Bom, gente, como eu falei a vocês e acabei de citar logo no início, a própria palavra corrige, Ela dá esclarecimento. Nós sabemos que em Hebreu 9:27 a palavra do Senhor diz que depois da morte segue-se o juízo, não é verdade? Ou seja, logo após a morte, vou ler exatamente como está aqui escrito: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, ou seja, logo depois da morte segue-se o juízo. Todo envolvimento, todo relacionamento que o homem tem com os espíritos é pecaminoso. Tanto é que isso gerou uma religião chamada espiritismo. Isso é desagradável aos olhos do Senhor, é abominante aos olhos do Senhor. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 13 e 14, diz: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Nós sabemos que o Satanás ele pode se transformar em quem ele quer ou quem ele deseja, para enganar os escolhidos. Se fosse falar de testemunho, eu falava de várias pessoas que já deram testemunhos, a respeito disso. Mas nós sabemos que hoje há um grande engano em relação a isso aí. Todas as coisas têm que acontecer conforme a vontade do Senhor. O seu dom de visão, o seu dom de profecia. Não queira se adiantar em relação a isso sem que o Senhor não permita. Nada pode ser feito sem que Deus dê essa liberdade para que você tenha a visão, para que você não arrume meios para que você
adentre nesse mundo espiritual sem que o Senhor lhe permita. Tudo isso venho a falar para vocês, para que vocês venham entender o que eu vou agora testificar. Estava eu esses dias em casa e um jovem chegou a me chamar e eu perguntei o que é. Ele disse: minha mãe está com problema. Eu disse: o que está acontecendo com ela? Ele, a princípio, ele não quis contar. Ele disse: mas minha mãe está vendo algumas coisas estranhas, pessoas que já morreram. Eu fui até a casa dessa pessoa, né? Fui visitá-la. E ao visitar, conversei com ela. Tinha muitas pessoas na sala ali. E eu conversei com ela, ela estava com o semblante fechado, né? Calado, triste, oprimida. A palavra nos diz bem claro que isso são opressões espirituais. E muitas pessoas estão sofrendo dessas opressões. E um semblante oprimido, triste, né? E quando eu comecei a conversar com ela, eu não queria falar muito porque se sentia ali meio que aterrorizada. Ela estava como se sentindo aterrorizada. Mas naquele momento que eu cheguei naquele ambiente ali, que eu senti que era um ambiente de treva, um ambiente escuro, e ela falou que viu o pai dela constantemente, estava sendo perturbada pelo pai dela. E ela viu o pai dela na sua casa, na hora que ela se levantava, na hora que ela ia se deitar. Ela viu o pai dela que já tinha morrido, né? Como se fosse assim uma pessoa na frente dela e conversava com ela. E algumas vezes ele criava uma situação, apontando, direcionando, fazendo com que ela pensasse, olhasse para a faca, né? Olhasse uma forma de tirar a sua própria vida. Uma delas, ele se colocou na pista, chamou ela para que ela atravessasse no momento que viu um caminhão para atropelá-la. Então, gente, observe o que o inimigo faz, né? Isso é muito forte, porque ele chegou a ficar na pista e chamou. Se não fosse o marido dela de pegar ela pelo braço no momento que ela botou o pé para andar, porque ela estava vendo estava vendo aquela comunhão com aquele demônio, ao ponto dele se comunicar, de falar, e ela obedecer tudo que ele estava mandando fazer. Bom, tudo isso estava acontecendo na vida dela, inclusive vendo também espíritos de criança, ou seja, demônios em forma de criança dentro da casa dela. A todo instante na sala, no quarto, ela via um agrupamento de crianças que chamava ela, né, para que ela participasse de uma brincadeira ou participasse ali de algo sempre levado ao suicídio, à morte, né? E ela estava de um jeito muito assombrada, mas envolvida ao mesmo tempo. E ela não entendia o que era aquilo. A princípio ela pensou que era real. Ela estava começando a misturar o que era realidade, o que é mundo espiritual com o mundo real. E não conseguia mais sair, ao ponto de me chamarem, como eu disse a vocês no início, honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quero de antemão anteceder isso aí, porque tudo é para honra e glória dele. E quando eu comecei a saber de tudo que ela estava ali acontecendo, eu perguntei como estava a vida dela em relação ao Senhor. Ela disse que estava afastada dos caminhos do Senhor. E ali naquele momento o seu Espírito Santo já começou a conduzir todo o trabalho. Me levou ela a ela renovar a aliança em Cristo. Mas no momento que ela começou a renovar a aliança em Cristo, eu vi o semblante dela descair, o rosto dela mudou, a boca mudou, ela se entristeceu e quase que não conseguia, tentava falar, mas não conseguia terminar a frase: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu vi que ali era uma ação do inimigo. Na mesma hora o Espírito Santo me fez direcionar até ela e eu pus a mão sobre a cabeça dela e ordenei que aquele espírito saísse. Mas ela não mudou, e isso foi para mim uma guerra espiritual muito forte ali, porque eu dizia: em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito manifesta, ele não se manifesta. Eu ordenava ele sair, ele não saía. Você sabe o que é você lidar com uma pessoa, com um espírito que está controlando uma pessoa, no entanto ele não pode manifestar nela. Ou seja, eu entendo pelo pouco tempo que eu tenho de experiência, gente, que o espírito só pode manifestar quando há pacto de sangue, como acontece em muitas seitas, como é o caso de algumas coisas satânicas, satanismo mesmo, candomblé, maçonaria e outros, né, que eles usam o sangue e há essas alianças de sangue. Ele dominava aquela mulher, ou então ele usa também o corpo daquela pessoa quando alguém toma bebida e perde a consciência. Aí ele assume a consciência daquela pessoa, ele assume o corpo daquela pessoa, porque aquela pessoa desfaleceu. Tanto que muitas pessoas, quando usam droga, eles perdem a consciência e o demônio utiliza aquela pessoa para poder fazer o mal, para poder fazer praticar morte, suicídio, entendeu?
essa também é uma forma do demônio, dos espíritos malignos utilizarem o corpo daquela pessoa, porque eles mesmos não têm forma, ele precisa de um corpo para manifestar o mundo natural aqui. Então, quando ele usava aquela mulher, quando uma pessoa usa droga, aliás, ele, a partir da sua falta de consciência, o demônio se manifesta, ele utiliza o corpo daquela pessoa. Mas sóbrio, só quando a pessoa tem impacto de sangue, né? Foi derramado sangue para aquele demônio e normalmente é sempre o próprio sangue daquela pessoa. Bom, e aconteceu aquela situação ali, eu nem consegui expulsar o demônio porque ele não estava nela, estava dominando, e eu nem conseguia trazer o entendimento dela para que ela declarasse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Foi uma guerra que eu confesso a vocês, bem diferente das que eu já tinha passado, mas Deus em tudo é glorificado e exaltado, e o Espírito Santo dominando a situação. Ele foi até, me deu uma palavra, disse: vai até o marido dela, o Senhor falou, vai até o marido dela e pede a autoridade do esposo para você. Gente, eu confesso que nunca aquilo poderia passar pela minha cabeça, mas quando o Senhor falou isso, eu fui com ousadia até o marido, disse: ora comigo, estendei as mãos com ele. Ele me deu a mão e disse: agora repita comigo. E nessa oração que eu fiz com ele, o marido passou a autoridade que ele tinha sobre a vida dela, sobre aquela casa, né, para mim. E foi uma oração que eu nunca tinha feito antes, foi só o Espírito Santo direcionando para fazer isso mesmo. E quando isso aconteceu, eu peguei a Bíblia, abri no Salmo 91, fui até o fundo da casa. E à medida que eu abri o Salmo 91, eu direcionava minha mão no fundo da casa, expulsando aquele demônio. Mandei deixar com a porta aberta e fui expulsando o que estava ali naquela casa, com a autoridade do dono da casa. Esse é o mistério. Às vezes a gente vai expulsar algo, se o dono da casa está querendo que aquilo fique, não tem como. Realmente a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo está na minha vida, do Espírito Santo. Mas tem pessoas que às vezes não querem. Você vai encontrar situações que você vai chegar num lugar e as pessoas estão tão envolvidas com aquela área espiritual, com o espiritismo, com macumbaria, que as pessoas não querem abrir mão daquilo ali. Às vezes é necessário tomarmos a autoridade do dono daquela casa para que possa expulsar o que está ali naquela casa, porque aquelas pessoas, Paulo nos fala em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principado, potestade, dominadores desse século, né? E tudo que aquelas pessoas venham fazer, elas não entendem o que estão fazendo naquela hora. Não adianta você discutir com aquela pessoa, você tem que realmente ser sábio e buscar, através do Espírito, saber discernir aquela situação e tomar as melhores decisões. E a orar com o Salmo 91 aberto, comecei a orar e decretar a expulsão daquele demônio dos 4 cantos daquela casa. E aquilo aconteceu, porque eu ia no quarto, ia na sala e fui direcionando. Quando eu cheguei até ela, aquele semblante que ela outrora estava decaído, caído, com o rosto baixo, né? Ela olhava para mim, mas como se não estivesse ali, estivesse totalmente distante. A boca dela entortou, baixou, os olhos também, a feição, toda era tristeza e opressão naquela pessoa. E quando eu cheguei até ela, depois de ter orado na casa, eu pude tocar ela novamente no coração dela e orei. E naquele momento eu senti o brilho no olhar novamente dela. E orei para que o Espírito Santo viesse tocar. E ela terminou a oração, renovando a aliança dela em Cristo. Naquele momento. Foi quando ela começou a chorar, né? Eu comecei, como eu disse a você, viu o brilho do Espírito Santo tocando ela naquela hora. E aí, então, ela realmente pôde ser livre daquela opressão. Glória a Deus, né? Aleluia. Gente, coisas que acontecem que a gente não sabe o que vai acontecer na hora, só na direção do Senhor. Quando a gente está lá, é que o Espírito Santo vai nos dar a direção. Foi assim com o Filipe. O Senhor falou a Filipe através de sonho: desce até tal rua, até tal lugar, caminho para tal. E Filipe se colocou na posição e desceu. Chegou do lado, o Senhor falou: espere, desce por aqui, por essa rua. Olha aquele homem aí, inicia passando o eunuque, e o Senhor vai dando as coordenadas. Assim era com Paulo também. Assim era com o povo da igreja primitiva. O Espírito Santo guiava, mas você tem que primeiro sair do seu lugar de comodismo para poder participar de cada coisa que o Espírito Santo quer estar revelando a você. Seja guiado pelo Espírito Santo. Então, gente, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa, graças a Deus, ficou livre. Quando a gente terminou de orar, ela começou a chorar e disse: Roberto, agora eu estou bem. E ela começou a testificar o que estava acontecendo. Ela disse que eu estou me sentindo bem. Ela disse que estava com peso em cima do corpo dela, no coração dela, um peso tão forte ali que ela disse que não sabia como sair. Só então ela começou a rir, depois do choro, né? Ela começou a rir e graças a Deus o nome do Senhor foi glorificado. Até hoje ela está livre
dessa influência maligna, né? E tudo que você faz no mundo espiritual, permitido pelo Senhor, as coisas dão certo, porque o Senhor lhe direciona, Ele acampa os seus anjos para que as coisas aconteçam. Não queira fazer nada no mundo espiritual sem que o Senhor assim permita, sem que o Senhor lhe autorize. Você saberá, porque o Espírito Santo que está dentro de você vai lhe guiar por todas as coisas. O que aconteceu com essa mulher, infelizmente, são legalidades. Infelizmente são legalidades que ela deu para que isso viesse a ocorrer, né? Mas quando a luz chega no ambiente, no caso ali eu representava a luz, não como eu, se eu pudesse, porque eu sou um homem como você ou qualquer outro, mas o Espírito Santo que habita em mim é que me levou a fazer as coisas que eu fiz. Quando eu estive na posição para ajudar alguém, para amar o meu próximo, entendeu? O Espírito Santo vai nos guiando, nos dando a direção como fazer e como determinar para que aquela pessoa fosse liberta. A vontade do Senhor ela é perfeita e agradável na minha e na tua vida. Então a vontade do Senhor foi de libertá-la. Jesus, na sua passagem aqui na terra, né? Naquele momento em que ele andava, por onde ele andava a pregar o Evangelho, ele em todo canto que ele passava era para libertar pessoas, sejam de enfermidades, né? Doenças, sejam de espíritos malignos, entendendo? E onde Jesus tocava e passava a mão, aquele demônio tinha que sair daquela pessoa, aquela pessoa era livre, era liberta. Essa é a função nossa, dos filhos e filhas de Deus, libertar assim da mesma forma que Jesus nos enviou, que Jesus foi enviado, Ele nos envia também. A passagem está lá em João 17, quando o Senhor diz, da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. É para libertar os oprimidos do diabo, é para orarmos por pessoas e vermos pessoas sendo curadas, é para expulsar demônio, com certeza, e veremos tão logo pessoas sendo ressuscitadas. Eu só posso falar daquilo que eu vivi, gente. Eu não posso testificar do que eu não vivo, somente do que eu vivo. E a minha decisão desde o começo no Evangelho foi querer viver, andar com o Senhor. A aliança que eu fiz com o Senhor foi para andar com Ele, não para ouvir da boca de alguém. Às vezes nós ouvimos de alguém, né, como vocês estão ouvindo agora de mim. Aleluia, louvado e agradecido o nome do Senhor. É bom a gente ouvir testemunho, mas Deus quer que você mesmo, isso, com você que eu estou falando, que você viva isso em Cristo. Se você realmente crê em Jesus, esses sinais seguirão a você. Seguirão os sinais daquele que crê. Em meu nome curarão enfermo, expulsarão demônios, ressuscitarão mortos. Tudo isso Deus ordenou. Jesus falou para que nós fizéssemos quando fosse pregar o Evangelho. E o Espírito Santo irá testificar. Após o batismo com o Espírito Santo, tudo isso está, é um leque de discipulado. Tudo isso está à tua disposição. O reino dos céus é tomado por força, meu irmão. Levante dessa cadeira e vai viver o reino dos céus. Viva o Evangelho. Como eu falei, eu só posso testificar do que eu vivo. E louvo a Deus por tudo que Ele está fazendo nesses últimos dias. E sei que Ele fará muito mais. E fará também como está fazendo a minha, fará na tua vida. Fará na vida de qualquer pessoa que com coração sincero busca o reino dos céus. Porque Deus quer. A palavra do Senhor nos diz que a manifestação, as criaturas não são filhos. As criaturas aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos? E a palavra do Senhor também nos diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é a igreja senão eu e você? Não é a porta da igreja não prevalecerá contra o inferno, mas é as portas do inferno. As portas é instrumento de proteção. O inferno, igreja somos nós. Então as portas do inferno, você irá literalmente saquear o inferno. Essa é a autoridade que o Senhor colocou na minha e na tua vida. Viva o Evangelho, viva a palavra de Deus, ande nele, ande em Cristo Jesus, e você verá coisas sobrenaturais acontecer na minha vida, na sua vida, assim como acontece na minha também. E eu creio que você, a partir desse vídeo, servirá para a sua edificação e você viverá mais o reino dos céus. Não vive ilusões, vive o reino dos céus. E ele é real, ele está aqui, ele está dentro de nós. Na nova aliança, gente, para vocês entenderem, nós fomos comprados com preço de sangue, com preço derramado na cruz do Calvário. Na nova aliança, o Espírito Santo te possui. Quem é de Deus é possuído pelo Espírito Santo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não é de Deus, é do mundo, vai ser possuído pelas coisas do mundo. Então foi preciso aquela mulher renovar a aliança e ela pudesse ser liberta de todas aquelas opressões malignas. Você deve
fazer com que sua casa seja luz. E ela não pode, ela vai refletir ali o que as pessoas que vivem ali são. Se as pessoas que vivem ali forem trevas, não estiverem em Cristo, logo tudo que tiver naquela casa ali também vai ser instrumento para as trevas. Mas, porém, a palavra do Senhor diz, uma vez luz, mantenha-se na luz. E tudo que você toca e tudo que você faz é luz também. E ela vai ser refletida na vida das pessoas como luz. E Deus em tudo será glorificado na minha e na tua vida. Amém? Meus irmãos, Deus em tudo vos abençoe. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém?